Foi em Taubaté que Deus iniciou uma obra que mudaria para sempre a história do Vale do Paraíba. Ali, homens de fé começaram a semear a palavra, movidos por um chamado que não conhecia fronteiras. Com o passar dos anos, essa chama missionária atravessou cidades, alcançando corações e transformando vidas, até que chegou a São José dos Campos, onde continuou a crescer, firmando raízes profundas. Entre os nomes que marcaram essa trajetória está o pastor José Ezequiel da Silva, um homem guiado pelo Espírito, cuja visão e dedicação abriram caminhos para gerações futuras. Neste documentário, vamos reviver essa história por meio de documentos, registros e do olhar de quem caminhou ao lado dele, o pastor Hilário, que hoje guarda e leva adiante esse legado. Primeiramente, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu dirigi uma das nossas congregações lá em Taubaté. Eu digo nossa porque naquela época São José dos Campos estava ligado com Taubaté diretamente. Era uma congregação também do Ministério de Taubaté. Isso em 1999, quando o pastor Ezequiel me chamou e perguntou se eu queria vir para São José dos Campos, assumir o trabalho aqui, que era um trabalho bem pequenininho. Não estou dizendo com isso que o trabalho nosso é grande hoje, mas ele era bem menor do que ele é hoje. E o meu coração abriu imediatamente quando ele me fez o convite, e no dia 18 de janeiro de 2000, nós estávamos assumindo o trabalho aqui em São José dos Campos, ainda ligado com o ministério lá em Taubaté, com o pastor José Ezequiel da Silva. Olha, trabalhar com o pastor Ezequiel foi privilégio, eu vou dizer assim, não foi de muitos, mas de poucos, porque o pastor Ezequiel é um homem de muita garra, muita fé. Então, todas as vezes que você estava com ele, você aprendia muito, aprendia bastante com ele, porque ele tinha uma experiência de vida muito grande. E eu fui um dos vice-presidentes da igreja de Taubaté, e antes de ser vice-presidente, eu fui primeiro secretário do campo todo lá em Taubaté. E sendo o primeiro secretário, em muitas reuniões pelo campo afora, eu tive que viajar com ele. Então eu tive a oportunidade de conversar muito com o pastor Ezequiel, fazendo viagens aí de 4, 5, 6 horas no carro dele, dirigindo para ele, inclusive. E durante todo esse tempo, eu fui aprendendo muito com ele, com as suas experiências, porque verdadeiramente eu posso dizer, porque eu conhecia bastante o pastor Ezequiel, era um homem de Deus. O pastor Ezequiel, como eu disse, ele era um homem de muita fé. Ele não esperava ter para poder fazer, ele fazia, e porque ele confiava muito em Deus. E eu me lembro que um dia nós estávamos saindo para uma cidade lá do leste de Minas, Ubá, aproximadamente 500 quilômetros lá da cidade de Taubaté. E eu lembro que o nosso tesoureiro na época lá falou para ele: pastor Ezequiel, nós não temos dinheiro, olha o que o senhor vai fazer nessa viagem aí. E ele só escutou e não falou mais nada. Nós fizemos uma viagem, no outro dia ele falou assim para mim: olha, nós precisamos ir procurar um senhor aí, então amanhã cedo nós precisamos levantar bem cedo, que eu preciso encontrar um senhor aqui na cidade de Ubá. Mas não me falou o que era. Nós levantamos cedo, fomos procurar lá. Ele tinha mais ou menos uma referência, não tinha o endereço completo, e nós acabamos encontrando esse senhor lá na cidade de Ubá. E sabe o que ele fez? Ele comprou o terreno sem ter o dinheiro, e é onde tem a nossa igreja lá em Ubá, hoje o Ministério de Taubaté. Então ele fazia as coisas por fé. Depois, quando ele chegava, o tesoureiro ficava sabendo, não tinha o que falar, porque já estava feita a negociação, mas ele dava um jeito. No culto de ceia, os irmãos ajudavam, tiravam uma oferta especial, e assim o pastor Ezequiel trabalhava, sempre confiando em Deus. O pastor Ezequiel era um homem de muita garra, muito empreendedorismo, muita fé.
e muita coragem. Então, esse legado que o pastor Ezequiel deixou, como eu disse no início, foi para poucas pessoas. Aqueles que estavam trabalhando ao lado dele, ele aprenderam muito com ele. Então, um legado impressionante, sempre avançando e sempre confiando em Deus. Um testemunho que ninguém pode tocar um dedo na vida daquele servo de Deus que hoje descansa no Senhor. Olha, quando eu cheguei aqui em São José dos Campos, no ano de 2000, nós tínhamos 6 congregações bem pequenas aqui, bem pequenos, os templos não eram próprios e nós dependíamos financeiramente de Taubaté. E o pastor Ezequiel me fez um desafio para dentro de 6 meses cortar o cordão financeiro com a igreja de Taubaté. E foi um grande desafio, porque nós não tínhamos dinheiro, tinha que buscar todo o dinheiro lá. A receita aqui era muito pequena e evidentemente nós aceitamos esse desafio. E no 3º mês nós já não dependemos, não fomos buscar dinheiro em Taubaté mais. Já começamos a andar aqui com as nossas próprias pernas. E assim Deus foi nos abençoando, mas foi um desafio grande naquela época. E Deus nos abençoou grandemente. A igreja, irmão Natan, ela sempre viveu de grandes desafios. Mas, além do desafio financeiro, existe aquele desafio que nós temos que conscientizar o povo a respeito da oração, do ensinamento bíblico, a doutrina bíblica, e trazer o povo dentro da palavra de Deus, nos dias de hoje, é um grande desafio também, porque a igreja no século XXI, ela está tendo um declínio muito grande, e exatamente na parte doutrinária. Existem muitas igrejas hoje, todo dia, toda hora está abrindo igreja, em toda esquina existe uma igreja. E a Assembleia de Deus, ela tem um nome muito forte. Então, muitas igrejas estão abrindo por aí com o nome de Assembleia de Deus, mas de Assembleia de Deus não existe nada, é somente um nome que estão aproveitando. Então, graças a Deus aqui em São José dos Campos, nós temos esse desafio também. Nós ainda não, a palavra ainda não cabe aqui, mas nós somos a Assembleia de Deus em São José dos Campos. Louvamos a Deus por isso, pela direção que Deus tem nos dado e temos conduzido a Igreja do Senhor Jesus dentro dos parâmetros da sua palavra. Olha, missões é uma coisa que sempre mexeu comigo. E Deus me deu, logo no começo que eu cheguei aqui em São José dos Campos, uma visão sobre o trabalho no Peru. E essa visão veio se concretizar quase uns 10 anos depois. A maneira como Deus providenciou para que nós abríssemos um trabalho lá em Piúra, é um negócio assim que eu fico estupefato comigo mesmo, de ver o trabalhar de Deus. E nós enfrentamos também alguns desafios lá. Hoje nós temos uma igreja no Peru, uma igreja própria, uma igreja muito bonita, de alvenaria, porque as casas lá naquele bairro onde nós temos igreja, são casas de madeira, do chão de terra, e nós temos uma igreja lá muito bonita. Então, o trabalho do Peru, ele veio naturalmente trazer experiências para nós no trabalho de missões. Tanto é que agora nós já temos um trabalho na Espanha e estamos enviando agora recentemente, no mês de outubro, o pastor José Araújo, que foi o nosso pioneiro lá em Piúra. Ele já não está em Piúra mais, está no Brasil atualmente e com passagem comprada já para a Espanha no próximo mês. Do nosso trabalho lá na Espanha, nós já estamos também preparando para um outro missionário nosso aqui em São José dos Campos estar entrando na Bolívia também.
Então você sabe muito bem dessa história. Então nós estamos aí avançando. Agora, depois do trabalho da Bolívia, nós não sabemos aonde Deus vai estar nos direcionando para abrirmos outro trabalho. Então, missões, como nós sempre aprendemos, ela está no coração de Deus, mas ela tem que estar no nosso coração também, porque se ela não estiver no nosso coração, dificilmente nós vamos fazer missões aqui. Então, o incentivo que eu sempre tenho trazido para a igreja é exatamente esse, avançar no trabalho de missões, porque se está no coração de Deus, quem vai cuidar de tudo é Ele próprio. Pois então, como nós estamos falando, o trabalho de missões é um trabalho que mexe conosco a cada dia. E dentro desse espírito do trabalho missionário, o conselho que eu deixo, porque eu estou aqui em São José hoje, dirigindo a igreja aqui, mas amanhã eu posso não estar mais aqui, por N razões, mas aquele que vai assumir o trabalho aqui precisa dar continuidade nesse trabalho e incentivando mais ainda para que alcancemos outros povos. Muitas igrejas, quando trocam os pastores, parece que uma das primeiras coisas que eles fazem é acabar com o trabalho de missões. Mas eu não tenho essa visão. Deus tem me dado essa visão de avançar e incentivar aqueles que estão ao meu lado para que continuem fazendo missões. Porque missões, aquele que trabalha com missões, aquele que tem essa chamada de Deus para missões, ele sabe que quando ele começa a trabalhar com missões, toda igreja, toda congregação, todo pastor que volta o seu coração para missões, o trabalho começa a crescer aqui, aonde nós estamos trabalhando. Qualquer congregação nossa, o dirigente que volta o coração para o trabalho de missões, você pode ver que são igrejas prósperas, porque Deus está nesse negócio. Nós não podemos ir, muitas vezes nós não temos chamada, mas Deus capacita aqueles que precisam ir trabalhar. E Deus vai abençoando. Nós aqui vamos dando a nossa contribuição através de um envio, através da oração e através do financeiro, para sustento dos nossos missionários lá fora. E quando os nossos missionários, irmão Natan, eu posso dizer com experiência própria, que eu ouvi isso de muitas pessoas, a nossa igreja, ela cuida e muito bem dos nossos missionários. Pastor Araújo, que viveu lá em Piúra, ele sempre estava, os irmãos de lá sempre estavam elogiando a nossa igreja aqui em São José dos Campos pelo zelo, pelo cuidado que nós tínhamos com ele lá em Piúra. E assim nós fazemos com os demais missionários nossos. Qual? Olha, essa é uma pergunta muito própria para os dias de hoje. Como eu disse, a igreja, no sentido geral, ela está passando por uma decadência espiritual. E quando eu falo espiritual, eu falo na parte doutrinária, muito grande. Os irmãos não se interessam muito pela parte doutrinária. Os cultos de ensino, de doutrina, eles são poucos frequentados. Muitas igrejas que levam o nome de Assembleia de Deus já não tem mais escola bíblica dominical. A nossa harpa cristã, que é uma coisa que eu zelo muito por ela, ensinando os hinos nos nossos cultos de terça-feira. Todos os irmãos que vêm para os nossos cultos de ensino aqui, sabem que quase toda terça-feira nós aprendemos um hino novo da nossa harpa cristã. Então essas coisas que nós trazemos dos nossos patriarcas, elas estão caindo. É o ensino doutrinário, é a nossa harpa cristã que não tem mais, é os cultos de orações que também já não tem mais. Então nós estamos procurando manter isso aí, exatamente para que as gerações que estão vindo atrás de nós estamos procurando deixar esse grande legado, para que a Assembleia de Deus, assim como ela começou lá atrás, em 1911, com os nossos missionários, Daniel Berg e Gunnar Vingre, possa estar continuando até os dias de hoje. Porque se nós não lutarmos por isso, por aquilo que é nosso, a doutrina pentecostal, amanhã nós não teremos mais a Assembleia de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado e zelar muito por esse lado, que é o lado doutrinário da nossa igreja. Nós temos aqui na nossa igreja
além da escola bíblica dominical, conforme nós estamos dizendo, que a escola bíblica dominical, ela forma professores e ela forma obreiros também. E por que não dizer obreiras também, que são as esposas dos nossos pastores. E nós temos a nossa escola de formação de obreiros, que foi fundada por nós aqui em São José dos Campos. E depois nós temos o IBAD, nós temos parceria com o IBAD de Pindamonhangaba, pastor Mark Lemos, através do curso de nível médio. Depois nós temos o avançado e depois nós temos a FABAD, que é a faculdade que é reconhecida pelo MEC. Então nós incentivamos muito aqui na nossa igreja o ensino, o estudo, a educação. É exatamente para que aqueles irmãos que estão estudando, eles tenham, abra a mente no sentido de evangelização, para que a igreja continue sempre evangelizando e ganhando almas para Jesus. Eu é que fico agradecido também de você proporcionar, tanto para mim, como para tantos aqueles outros que estarão ouvindo, participando aqui dessa entrevista, que seja bênção na vida de todos aqueles que se dispuserem a trabalhar para Jesus, expandindo o reino de Deus aqui nessa terra. Eu que agradeço. Para o Senhor Jesus, é uma bênção estar falando com vocês nesse momento. Eu estou aqui no nosso ministério desde 2009 e trabalhando diretamente com o pastor desde 2011. Então temos aí alguns anos que estamos juntos trabalhando. Trabalhar com o pastor Hilário é uma bênção, é um desafio em termos de crescimento e aprendizado. O pastor Hilário ele tem uma bagagem muito grande de todo o tempo que ele vem servindo a Deus, e especialmente ao lado do pastor José Ezequiel. E quando nós trabalhamos com ele, a gente sente essa transmissão de legado, né? O pastor Hilário é um homem conservador, um homem fiel, temente a Deus, e o entendimento que eu tenho trabalhando ao lado dele é ajuste, né? Nós precisamos nos ajustar, nós precisamos crescer, amadurecer, né? A gente tem muitas ideias, todo ser humano tem, e geralmente quando a gente vai trabalhar junto com alguém, a gente tem a nossa ideia, os nossos pensamentos, mas você estando aberto para poder compreender um outro lado, isso te traz crescimento. Então, esse momento trabalhando junto com ele é isso, é de experiência, é de crescimento, né? Nós crescemos muito, trabalhar com ele pessoalmente, né, é muito bom. Ele é um homem alegre, divertido. Quem vê ele no púlpito, né, pensa que é aquela seriedade, mas quando a gente trabalha junto com ele, ele sempre está aliviando as coisas que acontecem, ao invés de levar para tensão, ele sempre alivia com uma brincadeira, com alguma coisa, né? Então isso torna muito bom trabalhar junto com ele no dia a dia, né? Mas olhando de uma forma geral, pela obra de Deus, eu consigo definir nessas palavras o legado que a gente sente, que a gente está recebendo de algo que já vem antes dele, né? A questão conservadora, né? A visão conservadora da nossa igreja, da doutrina, né? E a fidelidade e a seriedade que ele tem pessoalmente para trabalhar com as coisas de Deus. Isso, ou você se ajusta, né? Ou você melhora, ou você é transformado, ou não dá para continuar trabalhando com ele. Eu dou graças a Deus porque esse tempo que Deus tem me permitido servir ao Senhor juntamente com ele tem sido de um crescimento muito grande para a minha vida e para a vida daqueles que estão ao lado dele também.